Eficácia na comunicação, parte 2, princípios gerais. Vamos conhecer os princípios gerais de uma apresentação sua, de uma performance sua em público, falar em público. Antes de tudo, vamos insistir no domínio, no conceito de repertório. Na verdade, esse conceito, a cada parte poderá ser recontextualizado. O primeiro desses princípios, naturalmente, é o domínio sobre o tema. Se você quer se sentir seguro em relação àquilo que fala, conheça muito esse tema. Você precisa ter domínio sobre esse tema. Não é apenas, e aí que o seu repertório vai muito além do tema tratado, eventualmente numa palestra, numa reunião, enfim. Mas é justamente a riqueza, a variedade desse repertório, as nuances, as muitas camadas e o modo naturalmente como você articula cada parte desse repertório, que na verdade concederá também segurança a você em relação ao tema propriamente da sua palestra. Então você precisa conhecer de trás para frente, de frente para trás, ter algumas variáveis em relação ao tema, ter uma bibliografia. Quase sempre nós temos uma bibliografia, inclusive à mão. Na grandíssima maioria dos temas, nós temos uma bibliografia pelo menos razoável. Em relação a certos temas de interesse da empresa, por exemplo, sobretudo na área de comunicação ou administração, a bibliografia é vasta. Então ela está aí à sua disposição para ser consultada. Você precisará naturalmente desenvolver, para alcançar também esse grau de segurança, a sua capacidade linguística em relação à leitura propriamente, à interpretação de texto, você sabe bem isso, e juntando tudo isso, você vai perceber que seu domínio, sua segurança, sua projeção em relação a esse tema aumentarão espetacularmente. Conhecer a audiência. Claro, uma coisa é você conversar no âmbito da empresa, outra vez com a gerência, apenas a gerência média, talvez uma outra circunstância é você ter que se reportar à diretoria junto com a presidência. Uma outra situação ainda é conversar com os funcionários do nível administrativo, talvez mais baixo, e operacional, como também uma outra situação é você conversar talvez com distribuidores, com fornecedores, e ainda mais uma oportunidade é aquela oferecida do relacionamento com o público externo, os clientes, por exemplo. Então, não é que você mudará com pessoa, não, você vai contagiar esse ambiente com a sua personalidade, que certamente será marcante. Seu repertório está posto em benefício desse público, ou desses públicos, dessa clientela até. Está aí, mais uma vez, a necessidade, portanto, de você conhecer essas audiências e suas características, pelo menos aquelas decisivas. Uma muitíssimo importante, talvez a mais importante, formação escolar. Eis aí a necessidade de você, portanto, adequar vocabulário, eventualmente, à escolaridade, ao interesse desse público. As palestras de negócio, ou seja, aquele tipo de produto voltado exatamente para o mercado das palestras, essa informação sobre a audiência já é oferecida até na ficha do interessado na palestra. Então se tem ali já uma radiografia, embora, enfim, possa também ser extensa. E aí é uma situação especial sobre a qual conversaremos depois. Conhecer o espaço físico é importante? É importante. Se você puder, antes da palestra, conhecer o espaço físico, para saber efetivamente qual é o tamanho desse auditório. Haverá uma tribuna atrás da qual você ficará, você permanecerá durante a sua fala. Como é a iluminação, como é a ventilação desse local, como é, sobretudo, a acústica desse local. A acomodação mesmo em poltronas, as poltronas são barulhentas, são situações como esta, até no caso aí do ranger das cadeiras, mais ou menos inesperadas. Se você estiver preparado para responder aquilo que representa o ambiente, tanto melhor. Uso correto da expressão corporal. Olha aí, né? Quase que um bailado. Esse uso correto da expressão corporal diz muito respeito
às vezes, a falta, até num certo sentido, de educação de certos palestrantes, uma certa displicência em que se coloca, né, em que o palestrante se coloca diante de seu auditório, apoiar-se apenas numa perna, por exemplo, transitar de um lado para o outro sem foco. Não insistir muito no foco também tem a ver com o olhar, o palestrante que não demonstra vitalidade e fica como que enrijecido no meio do auditório, né? Isso chega até às vezes a incomodar, porque parece que esse palestrante está lendo um teleprompter escondido em algum local da plateia. Então, toda essa percepção do comportamento do próprio corpo é muito importante se ter e, naturalmente, como outros itens, essa percepção é melhorada ao longo da experiência, ao longo do tempo. Palco muito grande, às vezes, deixa o palestrante sem saber onde ficar exatamente. Ele vai ficar no centro. Se ele for até a outra ponta, às vezes ele fica preocupado de parecer que ele está dando muita atenção para uma parte desse auditório. Isso tem a ver, claro, com a posição do corpo, outra vez, mas com, naturalmente, aquela percepção sinestésica. O palestrante precisa ser dotado também um tanto dessa percepção. Olha, a naturalidade pode ser considerada a melhor, simplesmente isso, a melhor regra da boa comunicação. Basicamente o seguinte: não tente ser aquilo que você não é. Não crie uma personagem mal ajambrada ao seu ser. Inventou-se ali um perfil quase que em cima da hora, pouco espontâneo, pouco sincero, que afinal de contas não representa propriamente você. Então, são preocupações que podemos relacionar a essa falta de naturalidade. Tentar falar muito lentamente, por exemplo, quando não se fala muito lentamente, pode levar o palestrante a se perder. O contrário também, falar rapidamente, quando a pessoa não domina isso, da mesma forma pode conduzir esse palestrante a um pequeno desastre. Não confiar na memória. O que significa dizer? Você pode até anotar todos os temas, trazer, obviamente, essa cola, que é a relação dos temas, a estrutura da sua palestra, daquela sua fala, da sua intervenção. Por outro lado, não pense, em escrever uma palestra e decorar essa palestra. Eu acho que o não confiar muito na sua memória, eu não confio na sua memória, pelo menos dessa forma, significa não tente memorizar uma fala inteira. Se você no meio do caminho perder uma palavra, às vezes essa única palavra faz derruir esse seu edifício, isso que você vinha construindo, porque de repente é a partir dali que se cria um lapso. Essa questão aqui do não confiar na memória tem a ver, portanto, de prepare-se, faça essa cola, pode se guiar, mas nunca em tempo algum tente decorar um discurso, principalmente aquele muito longo. Cuidado formal com a linguagem, principalmente no âmbito organizacional. No Brasil, nós não temos de forma clara, como provavelmente na maioria dos países, o que seria a norma culta falada. A norma culta escrita, a norma padrão, aquela norma utilizada pelos escritores, pelos juristas, pelo jornal, pela lei, enfim, tá? Essa é a norma padrão. A escrita nós sabemos exatamente o que é. A norma padrão, norma culta falada, ela varia, tem modulações, variações. Então, não se tem um mapa suficientemente rigoroso, né, em relação a esse tipo de expressão. Como você deve se colocar numa palestra? Pode ser a coloquial? Dependendo da situação, não. Em congressos, por exemplo, naquele tipo de evento, de atividade de caráter científico, não devemos usar uma linguagem coloquial, que é aquele registro familiar, medial, mediano, do dia a dia. Esse registro que, na verdade, utilizamos na empresa. Pelo menos não em situações muito formais, na linguagem do dia a dia com os amigos. E tem a popular. A popular, isso que é importante dizer, toda pessoa, todo indivíduo que tem uma sensibilidade em relação à língua do seu país, deve se revelar uma espécie de poliglota em relação a essa língua. Ele domina os 3 registros, mas é preciso adequar
o registro a cada uma das situações. Então, no caso, essa norma ou desse registro popular, na maioria das vezes, ele não é bem-vindo para uma palestra. Essas palestras, de um modo geral, vão ficar ali com a culta, eventualmente com algum coloquialismo permitido pela situação, mas isso não acontece naqueles chamados eventos científicos, de crítica, encontro de médicos, etc, etc, etc. A fala deve ter começo, meio e fim, o que parece óbvio, às vezes não é tão óbvio, porque essa passagem de nível é bem interessante demarcá-la. O que é um começo, efetivamente, é onde está, portanto, em termos, se fosse um texto escrito, nós estamos pensando em introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Como são essas partes, digamos, clássicas da dissertação escolar, da argumentação. Esse começo, meio e fim diz respeito ao seguinte: ora, no começo, que é essa introdução, é preciso que você comunique qual o objetivo da sua fala, da sua intervenção. Falar um pouco sobre o tema, o que significa o tema, a extensão, eventualmente, do tema, como talvez esse tema já possa ter sido entendido em outros momentos, isso se for o caso, e que aspecto de um determinado tema, não dá para tratar de um assunto na sua plenitude, que aspecto efetivamente vai ser desenvolvido. A partir dali, significa dizer que você tem que ter um compromisso de gestão da sua fala. Você fez a demarcação do começo, esse meio, todo o desenvolvimento da sua apresentação, do seu raciocínio, é preciso saber exatamente os limites, os parâmetros desse meio ou desse desenvolvimento. E o fim, afinal de contas, é a conclusão. É preciso, nesse momento, que você retome determinados pontos de sua fala e depois finalize essa sua apresentação e agradeça. Muito bem, a postura certa comunica bem quem você é. Aí sim a postura não é só a questão do corpo, mas é mesmo o tipo de interação que você vai desenvolver com esse público. O tipo de interação que se espera de você mesmo. A postura certa significará também não ser displicente. Significa também não ser arrogante, significa ser sensível, significa saber dosar, por exemplo, humor, há um tópico aqui sobre humor, significa saber responder bem e com atenção a determinadas perguntas no momento certo, enfim, saber fazer a gestão deste momento tão importante para você e para a plateia, para os seus ouvintes, enfim, depois interlocutores, na hora eventual da pergunta. Então, essa postura é você. Você está ali. Saiba que o seu corpo, a sua atitude, a sua pessoa está passando por uma espécie de varredura efetuada pelos olhos da plateia. Eles vão julgar tudo de você. Agora voltamos aqui ao bom humor. Não faça piadas de imediato, né? Não faça piadas de imediato sobre tudo, porque no começo de uma palestra não é o momento, a não ser se você for um palestrante muito conhecido. Existe aí, eu vejo as situações e situações. Uma coisa é um comediante que vai dar uma palestra, mas enfim, isso é uma situação especial. O humor ali dessa sua palestra tem que ser um humor fino, leve, que encaminha para o riso, para o sorriso, mas o humor, esse bom humor, ele não pode virar apenas humor. Se a cada 5 minutos se tem uma piadinha ali, tá certo? E é até interessante, se faz o público rir, mas ao final se tem a impressão que a sua fala é muito aquilo. Prepare-se para falar. Treine antes. Você está seguro? Você conhece? Você domina todos esses outros itens aqui? Você já conhece um tanto? Quem sabe você poderá lembrar um pouquinho desta aula, mas você precisa mesmo assim se preparar. Tente dar essa palestra para amigos, treinar um pouco na frente do espelho. Se você não tem muita experiência sobre tudo, a tonalidade, o volume, o gestual como todo, tudo isso pode ser, antes do dia da sua apresentação, pensado e repensado. Então, basicamente, treine. Apresentação pessoal. Claro, vestimenta, sapatos, cabelos, barba, unhas, perfume, nada disso pode ser mais impressionante que você. Vamos dizer que tudo isso seja o revestimento da sua pessoa, mas é o revestimento da sua pessoa.
E, no entanto, por incrível que pareça, já vi erros também aí. O seu terno não tem que ser um terno de grife, mas não pode ser um terno amarfanhado, principalmente em determinados ambientes. Esse terno não pode ser muito justo, como também não pode ser muito largo. Então você não pode, sua roupa não pode chamar mais atenção no mau sentido do que você. Mas, enfim, né? O equilíbrio, tomar como referência aquilo que é clássico. Esse vestuário clássico, uma permanente referência para nós. A cabeça, a boca, a importância do sorriso. Do corpo, aquilo que mais comunicará é a sua cabeça. Movimento da cabeça, harmônico, olha para um lado, olha para o outro. O olhar concentra-se numa parte da plateia, sobretudo se essa plateia for grande. Então, portanto, a plateia propriamente, o auditório, são largos, há muitas pessoas. Você imagina você falando para 1000 pessoas, hein? Tomara que você tenha essa oportunidade. Olha para um lado, olha para o outro, olha para o centro. Em determinadas situações em que se faz essa palestra, situações específicas, e há, por exemplo, o presidente da empresa, um diretor presente, o seu contato visual, ele é democrático, ele pousa, né? Se faz o contato com cada uma dessas partes da plateia, mas como sinal de deferência, como sinal de reconhecimento, um contato um pouquinho mais prolongado sobre o presidente, com olhos firmes, mas não fixos. Afinal de contas, você não é um lince, não é? Você não é um tigre, não se trata disso. O olhar firme não é um olhar paralisado. Agora, a questão da comunicação visual. De todo o semblante, os olhos possuem importância mais evidenciada para o sucesso da expressão verbal. Há pessoas tímidas, nós falaremos bastante sobre timidez. Há pessoas tímidas que não olham nos olhos da outra pessoa, não é por arrogância, por desatenção e qualquer outro sentimento, digamos, negativo. Simplesmente porque essas pessoas tímidas não conseguem firmar os olhos. Elas se sentem intimidadas pelo olhar do seu interlocutor, principalmente no caso de olhares convictos ou muito fixados nos olhos dessa pessoa tímida. Então, para o palestrante, claro que existem palestrantes muito tímidos e que, no entanto, conseguem vencer a timidez e desempenham muito bem o seu papel. Então vamos falar um pouquinho sobre olhar, dando especial atenção. Da mesma forma como a cabeça é harmônica, você sabe mobilizá-la, sabe posicioná-la diante de certos afetos, digamos que é a resposta do seu público, da mesma forma existe uma gramática para os olhos. Vamos lá. Atitudes que devem ser evitadas. Fugir com os olhos para baixo, para cima, para todos os lados, pois dá a impressão de que não se tem atenção do orador. Olhar para o alto, olhar para baixo, olhar para o canto, não fixar nunca, pode e provavelmente revela um traço sobre a personalidade. Uma personalidade, ou pelo menos uma pessoa que talvez esteja ansiosa ali, né, em desconforto com aquela situação, mas pode denotar também a falta de atenção, é um protocolo. Aí, olha, é como se as pessoas não estivessem lá. Estão todos e não está ninguém ao mesmo tempo. Ninguém presente ao mesmo tempo. O extremo também deve ser evitado, pois o olhar insistentemente deixa o ouvinte pouco à vontade. Eu já vi um palestrante que deu 80% de uma palestra fixado uma moça que estava na segunda cadeira. Provavelmente ele procurava um ponto de apoio solidário para ele se sustentar no auditório, no palco, ali. No caso ali havia inclusive uma tribuna. Então acho que ele se segurava na tribuna, pegava no microfone e olhava para a moça e esse aí eram, digamos, esses polos, né, que o sustentavam ali nesse palco. Olhar fixamente pode até inclusive intimidar. Aí sim, a gente vai pensar do eventual espectador, no caso de auditórios menores, também tímidos. Imagina numa empresa, você fica olhando para determinada pessoa que sequer você conhece bem, mas está lá na sua palestra, e você fixa o olhar
E, olha, isso deve incomodar, até porque conhecem você lá no âmbito da empresa. Olhar desconfiado. Como é que é esse olhar desconfiado? De um lado para outro. Pois gera incerteza da atenção merecida pelo ouvinte. Esse é de um lado para o outro, de canto de olhos, e às vezes isso leva também o palestrante, esse orador, ficar um pouquinho de lado. Isso pode ser um modo mesmo como essa personalidade faz uso ele precisa de certas respostas sinestésicas. Se você for ler um pouco sobre o eixo do olhar para o alto, para o lado para a esquerda, para o lado para a direita ou para baixo, também para esses lados, você vai ver que cada um desses quadrantes tem um significado. Quando nós nos lembramos de determinado fato, tendemos a olhar para o alto, no ângulo esquerdo para o alto, assim, né? Tentando lembrar. Não é aconselhável absolutamente que se faça isso, que se tente lembrar a cada momento de forma insistente, né? E esse olhar sempre parece vagar nesses ângulos a que me referi, ou no caso do chamado olhar desconfiado, no sentido horizontal do lado para o outro, porque pode acabar denotando essa desconfiança. Olhar fixo, já vimos isso, pois dá a impressão de comportamento hostil do orador, né? Parado, paralisado, inexpressivo. Existe o olhar de limpador de para-brisa, meu Deus, esse chega a ser engraçado. Por cima, para os lados, como um para-brisa propriamente. Esse aqui parece ser mais o olhar daquele que fica lembrando. Lembrando, inventando, lembrando, inventando, lembrando e repertoriando. Indo lá em busca das suas fontes, das suas matrizes, na sua memória, etc. Abrindo os escaninhos da memória, lembrando fatos para exemplificar. Isso até pode ser, claro, é assim que se faz, mas todo momento procurando alguma coisa que estaria colocado lá no teto, inapropriado. Pode sugerir que em determinados momentos o orador esteja ironizando algum fato referido a si mesmo, ou pior, alguma pergunta da plateia. Importante, é verdade. Nada pior do que a ironia contra alguém, na verdade. A não ser que essa pessoa da plateia também seja muito mal educada, essa pessoa, né, que tente desautorizar o palestrante por algum motivo, ironizá-lo, rir sem motivo do palestrante. Talvez aí vai depender da personalidade desse palestrante, ele poderá ironizar. Mas se ele fica no tal movimento para-brisa, pode parecer que ele fala e ele mesmo se auto-ironiza, ou pior, faz isso contra alguém da plateia. O olhar perdido, esse aqui é o olhar flutuante. Isso aqui é tudo agora ao mesmo tempo, né? Ele não tem ponto fixo nenhum, ele pode fazer uma combinatória mais ou menos neurótica de tudo isso, mas sobretudo é um olhar flutuante, vago, como se estivesse, vamos dizer, vivendo uma situação de torpor. Isso acontece com alguma frequência, não saberia dizer porquê, eu tenho notado isso com mais frequência em faculdade, um certo olhar perdido, não saberei dizer porquê, pode ser apenas coincidência, né? Uma coisa mais ou menos flutuante, ausente. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu interesse em ter chegado até aqui, me ouvido, me assistido. Continue refletindo muito a respeito dessa arte que você vai dominar. Muito obrigado.